No capítulo de hoje, a gente vai fazer uma celebração à vida do Saint-Exupéry, vai entender um pouco de como foi a morte dele, que por tanto tempo ficou sem que ninguém soubesse o que houve com ele, e também vai ser uma celebração ao Pequeno Príncipe, porque durante todo esse capítulo você vai ver referências aos personagens do Pequeno Príncipe, inclusive nessa carta que eu trago aqui atrás, e que no momento certo eu vou revelar a você do que se trata. Meu nome é Felipe Rosenwald, e se assim como eu, você é fã do Pequeno Príncipe, seja muito bem-vindo ao canal Felipe Rosenwald, Histórias, Contos e Fábulas. Adivinha, qual foi o primeiro personagem do Pequeno Príncipe que apareceu na vida do Saint-Exupéry? A rosa? A raposa? Os baobás? A serpente? Qual você acha? Pensa aí. No ano de 1900, Saint-Exupéry nasce, dia 29 de junho, e aos 4 anos de idade, Jean Visconde de Saint-Exupéry, o pai do Antoine de Saint-Exupéry, morre. E aí, a gente já tem a figura da serpente, logo no começo da biografia dele. Ele se muda com Marie, sua mãe, e também os seus irmãos, entre eles François, hoje eu vou falar dele daqui a pouquinho, para muito pertinho de um aeródromo, o aeródromo de Amberieu. Até que aos 7 anos de idade, ele vai até os pilotos e tenta convencer um que seja de que era seu aniversário e que sua mãe tinha dado autorização para que ele voasse como piloto aos 7 anos de idade. E adivinha? Ele consegue. Ele alça voo, fica tão fascinado pela aviação que ele grita por todos os cantos da rua: "Eu sou Saint-Exupéry, um dia eu vou ser um grande aviador!" 7 anos de idade gritando isso na rua. Porém, como nem tudo são rosas, também tem serpentes, aos 11 anos de idade ele perde o seu irmão François, que era o seu maior confidente, que via os seus voos, suas decolagens, ou pelo menos os seus sonhos de voos, também via aquilo que ele já desenhava, aquilo que ele já escrevia, mas com somente 15 anos de idade, François vai embora, devido a um surto na França. Saint-Exupéry se torna adolescente e a sua família decide que ele vai fazer ou a escola naval ou a arquitetura. E nenhum dos dois dá certo. Até que ele tem uma possibilidade, uma oportunidade de ir para o serviço militar, onde ele decide que ele vai ser piloto. Porém, antes do treinamento, ele pega o avião e decide voar e cai. É um milagre Saint-Exupéry ter sobrevivido a essa queda quando ele estava começando o treinamento no serviço militar e ter escrito O Pequeno Príncipe. Porém, em vez de a vida dele ter sido celebrada quando ele cai e sobrevive, ele vai preso por 2 semanas porque ele fez algo muito errado. Então a vida dele não foi celebrada pelos militares naquele momento. Aí ele tem uma nova oportunidade de trabalhar com a aviação, que é quando um dono de uma frota de aviões da Primeira Guerra Mundial, aviões esses que estavam obsoletos, já que a Primeira Guerra já havia passado, convida Saint-Exupéry para entregar cartas ao longo de todo o mundo. Saint-Exupéry vê aí uma oportunidade dele realizar os sonhos dele. E aí, meus amigos, eu pergunto para vocês, qual vai ser o próximo personagem do Pequeno Príncipe que vai aparecer? Tá aí a raposa, a rosa, os baobás. Escolhe um dos 3. O Saint-Exupéry ele vai voar pelo mundo todo até que ele cai no deserto da Líbia. E ele cai num deserto que era considerado muito assustador por todos os aviadores. Porque quando um aviador caía no deserto da Líbia, ele tinha que lidar com a tribo dos tuaregues. A tribo dos tuaregues era considerada famosa por raptar aviadores, raptar pilotos, eventualmente matar e sempre cobrar resgate pela vida deles. Mas, meus amigos, Saint-Exupéry, nesse momento, ele traz o personagem da raposa. A raposa diz o seguinte: os homens têm fuzis e caçam. É assustador. Isso, ele estava se referindo aos tuaregues. Eu chego aqui até a arrepiar quando eu falo da raposa, que é um dos meus personagens favoritos do livro do Pequeno Príncipe. E ele estava com medo dos tuaregues, assim como a raposa tinha medo dos caçadores no livro do Pequeno Príncipe. Mas aí, meus amigos, aparece a segunda frase da raposa, uma das tantas frases emblemáticas desse personagem, que é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Se tu queres um amigo, cativa-me. E é isso que ele fez com os tuaregues. Ele aprendeu a língua dos tuaregues. Vocês têm ideia disso? Ele aprendeu a língua deles. Eu estou tentando aprender hebraico para ir para Israel e estou com a maior dificuldade. O Saint-Exupéry foi lá, se esforçou, se dedicou, aprendeu a língua dos tuaregues, aprendeu como contar histórias para eles, como fazer com que eles se divertissem, enfim, cativou os tuaregues, se tornaram amigos, a ponto de que os tuaregues libertaram
muitos pilotos. Foi tão grande o reconhecimento dele por ter feito com que uma tribo que num primeiro momento era assustadora se transformasse numa tribo não tão assustadora assim, que ele recebeu uma promoção. Ele foi para a linha de Jubi, lá na Mauritânia, onde ele conseguiu alçar voos ainda maiores, responsabilidades ainda maiores e uma visibilidade ainda maior. Até que um homem que era radicado no Brasil, inclusive um francês radicado no Brasil, Boulot, não vou saber pronunciar certinho, chamou o Saint-Exupéry para Buenos Aires, onde ele ficaria responsável por ainda mais atividades. E aí, meus amigos, de novo, qual personagem você acha que vai aparecer agora? A Rosa ou os Baobás? Ele foi para Buenos Aires e na embaixada ele conheceu a sua Rosa, Consuelo Sosan. E aí você vai me dizer, Felipe, você vai me dizer mesmo que a Rosa do Pequeno Príncipe foi inspirada na mulher do Antoine de Saint-Exupéry? Eu te digo sem medo de errar que sim. Eu te dou motivos para isso. Um dos motivos é que a mulher dele, a Consuelo Sosan, que ele veio a conhecer numa das festas da embaixada e veio a se apaixonar, se casar, ela tossia, porque ela tinha asma. E se você lê O Pequeno Príncipe, você notoriamente sabe que a Rosa do Pequeno Príncipe também tinha problema de tosse, porque a Consuelo Sosan era a Rosa do Pequeno Príncipe, o garoto que morava dentro do coração dele. Novamente, como tudo não são rosas, sobra somente um personagem para a gente conversar dos 4 que eu separei aqui, que é o dos Baobás. Os Baobás significam guerra. Nesse momento, o Saint-Exupéry vê a guerra civil estourando lá na Espanha e ele começa a ficar desesperado, melancólico, mal, porque ele vê que a guerra estava separando as pessoas, sabe? Assim como a política está separando a gente aqui no Brasil, a guerra civil estava separando as pessoas na Espanha. E alguns anos depois, ainda veio a Segunda Guerra Mundial. Isso foi no ano de 1939. E Saint-Exupéry, desesperado e já muito ferido dos tantos voos que ele fez e que veio a cair, ele, com a ajuda da família dele e com conselhos também da Consuelo, ele decide se exilar. Ele vai para Nova York, no ano de 1940, onde ele começa a escrever O Pequeno Príncipe, com base em tudo isso que ele foi vivendo na vida dele. Só uma coisa que eu esqueci de falar, quando o Saint-Exupéry foi para o exílio dele em Nova York, ele já estava meio brigado com a Rosa dele, com a Consuelo, e por conta disso ela voltou para Guatemala enquanto ele ficou lá. Ela era de El Salvador. Aí ela voltou para Guatemala enquanto o Saint-Exupéry foi para Nova York, mas eles se amavam muito. Estava ele, o editor e a Consuelo num café, e aí ele fala que esse menino que ele estava desenhando era o garoto que morava dentro do coração dele. No ano de 43, o livro do Pequeno Príncipe é publicado em Nova York, e antes de ser publicado na França, que foi publicado somente no ano de 46, o Saint-Exupéry decide fazer um voo, porque ele dizia que se ele não voasse, ele não seria capaz de escrever, porque ele só poderia escrever sobre aquilo que ele viveu. E aí ele faz um voo rumo ao infinito, porque ninguém encontra ele, ninguém sabe o que houve com ele, e cria-se várias teorias, várias hipóteses. Tem gente que diz que ele se matou, tem gente que diz que o avião dele teria sido abatido. Todo tipo de teoria existe em torno da morte dele. Mas, muitos anos depois, a verdade seria revelada. No ano de 88, um pescador chamado Jean-Claude Bianco encontrou uma joia, um bracelete, que tinha o nome do Saint-Exupéry, da Consuelo e do lugar onde eles moravam. E chamou a atenção de um mergulhador, que também era um pesquisador. E esse mergulhador, ele foi atrás do que aconteceu com o Saint-Exupéry e veio encontrar os destroços do avião dele lá em Marsella. E aí ele vai atrás, ele acaba contratando uma equipe para ir atrás de descobrir quem derrubou o tal avião do Saint-Exupéry. E somente em 2006, um caça alemão chamado Horst Kiepert, ele admitiu que foi ele que derrubou o avião do Saint-Exupéry. E que ele veio além, inclusive, o livro do Pequeno Príncipe, assim como muitos outros aviadores, e que ele disse que tinha profundo arrependimento e que se ele soubesse que era Saint-Exupéry naquele avião, ele jamais teria derrubado. Porque o Saint-Exupéry era uma inspiração não só para ele, como para tantos outros aviadores que haviam acompanhado o livro do Pequeno Príncipe. Então, eu quero fechar o vídeo com um brinde, um bônus que eu trago somente para quem veio até o final dele, que é justamente uma carta do Saint-Exupéry para Consuelo Sosan. E que se você tinha dúvidas de que a Consuelo era a rosa dele, agora, mesmo sem tosse, você vai descobrir que era sim a rosa de Saint-Exupéry.
Lembro-me de uma história não muito antiga. Mudei um pouco. Era uma vez um menino que tinha descoberto um tesouro. Mas esse tesouro era lindo demais para uma criança que não conseguia entender com os olhos e cujos braços não podiam contê-lo. Por isso, o menino ficou melancólico. E aí, o que essa carta, que também foi revelada muitos anos depois do Saint-Exupéry para Consuelo, tem a nos dizer é o seguinte: Saint-Exupéry amava muito a Consuelo, amava muito a sua Rosa. Porém, tal como o Pequeno Príncipe, ele não soube o que fazer com todo o amor que ele sentia. E assim, ele pegou os pássaros selvagens e evadiu. Então, meus amigos, se esse vídeo te esclarecer um pouco mais sobre a história do Pequeno Príncipe, se você gostou dele, se você quer mais coisas do Pequeno Príncipe, eu vou trazer nos próximos capítulos. Eu recebi, inclusive, da Ledocena do Portão Literário, 2 livros que envolvem o Pequeno Príncipe que eu quero trazer para o canal. Eu peço a você, gentilmente, que, se for possível, inscreva-se no canal. Nós estamos quase com 1000 inscritos, que é mais do que eu imaginava, mais do que eu sonhava. Então, se você puder, se inscreve no canal, deixa também a sua curtida e compartilha com todo mundo que você sabe que já leu O Pequeno Príncipe e que adoraria conhecer um pouco mais sobre esse autor tão brilhante que é o Antoine de Saint-Exupéry.